E aí, pessoal, bem-vindo ao canal, certo? E nesse vídeo aqui vamos continuar falando sobre o primeiro gênero do conhecimento de Spinoza. Vamos começar do ponto onde paramos, certo? Complemento. Esse vai ser o segundo vídeo, né? E é onde vamos estar finalizando, né, a ideia do primeiro gênero do conhecimento, Spinoza. Então, vou seguir a leitura do texto que preparei para vocês. No mais, vamos lá. Então, certo? No texto anterior, eu expus que o primeiro gênero do conhecimento seria na medida que meu corpo é envolvido por um corpo exterior, eu vou construir uma ideia, né, ou uma representação, né? Mas essa ideia ou uma representação é muito mais ao efeito do meu corpo do que a natureza do corpo exterior, certo? Então, por isso seria ideias inadequadas, né, sem sabermos as causas, né? Então, com isso vai causar o que? A variação da potência, né? A variação da potência causada por esses encontros aleatórios pode inibir a potência de agir dos corpos. O afeto de tristeza produzido, a mente passa uma perfeição menor. A potência é refreada e com isso podemos perceber o porquê de os sujeitos de poder gerarem paixões tristes, pois facilita o exercício do poder e dominação do outro. Então notamos aqui que para Spinoza essa variação de potência que é produzida tanto a afeto de alegria quanto a afeto de tristeza, ela se encontra no campo prático, vivencial da própria experiência da vida, certo? E quando ele vai trazer essa ideia aqui da tristeza, né, sinalizando que ela também pode ser usada por sujeitos que estão no poder para dominar o outro, porque na medida que eu causo tristeza no outro, eu diminuo a sua potência de agir, pensar e de criar e de se afirmar na existência, se perseverar, e com isso facilita o processo de dominação. E se a gente está pensando na nossa contemporaneidade, podemos ver que o discurso, né, do processo de dominação, ele se mascara, se modifica, né? Então, se a gente pensar na contemporaneidade com o neoliberalismo, hoje o discurso, se a gente pegar o que o Buchanan fala, é regido pelo verbo poder, né? Então, você tem que ser empreendedor de si, você tem que produzir. Então, acho bem interessante estar trazendo aqui uma citação de Buchanan, no qual ele fala assim: a partir de determinado ponto da produtividade, a técnica disciplinar ou esquema negativo da proibição se choca rapidamente com seus limites. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo o crescimento. Isso a gente levando em conta a questão do capitalismo, o neoliberalismo, que justamente busca essa produção elevada e ao mesmo tempo um consumismo, né? Então, quem está no poder geralmente modifica o seu discurso, ou seja, se antigamente um discurso que produzisse um afeto de tristeza, proibitivo, que colocasse o ser humano dentro de determinados parâmetros, né, orientasse ele para não desviar pular determinados limites, hoje em dia alguns limites são desfeitos, né, ou até ampliados justamente visando essa produtividade capitalista. Então, o discurso vigente é incutido na interioridade de cada um, que assim passa a orientar suas ações. Por isso, Spinoza afirma que somos autômatos espirituais, porque são as ideias que se afirmam em nós, ao invés do contrário. As ideias que se afirmam em nós geram um determinado tipo de paixão, que a partir desse afeto produzido reagimos de maneira passiva, ou seja, na medida que a mente tem ideias inadequadas, maior o número de paixões que ela está submetida. Mas quando a mente tem ideias adequadas, tanto mais ela age. Na ética, Spinoza procura demonstrar através do método geométrico o caminho para uma apropriação da própria existência, mas ele reconhece que em determinado grau produzimos ideias inadequadas e que seria essa condição primeira, né, que nos encontramos.
As ideias de afecção são produzidas por essa mistura de corpos, e quando o outro corpo envolve o meu corpo, é produzido tanto afeto de alegria quanto de tristeza. Nascemos condenados a essa dimensão errática da vida, do infortúnio de estarmos entregues a acertos e erros. Na incerteza de não sabermos se teremos o bom encontro, e a cada corpo que envolve o nosso formamos uma imagem, uma ideia, porque na medida que tem um bom encontro, espero repeti-lo. Segue-se que a partir desses encontros de corpos, Spinoza compreende também qual a natureza dos afetos. Pois bem, eu não vou estar esboçando como é a natureza e a origem dos afetos, porque não se diz respeito nesse vídeo. Digamos que um corpo exterior envolve meu corpo produzindo um afeto de tristeza, o ódio. Então seria, mas aqui eu vou estar trazendo um exemplo para a gente ter uma noção de como vai se configurar aqui, como está atrelado tanto o afeto como a variação de potência. O afeto de tristeza, o ódio então seria a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. O contrário disso é a produção do afeto de amor, que seria a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Ou seja, quando eu tenho um encontro com outro corpo e produz o afeto de ódio, né, de tristeza, quando eu lembrar daquele corpo, vai produzir, né, o afeto de ódio, ou seja, a alegria, ou seja, a tristeza, né, acompanhada da ideia de uma causa exterior, né, que seria daquele corpo que me envolveu, que me afetou anteriormente. Condenados a encontros espontâneos, não sabemos quais afetos poderão ser produzidos, mas Spinoza, refletindo sobre a vida, busca compreender esses fenômenos. Então, né, Spinoza, refletindo sobre a vida, ele vai buscar compreender esses fenômenos, saber como eles se originam, qual a mecânica por trás. Se um corpo humano foi afetado simultaneamente por dois afetos, sempre que a mente imaginar um, acabará lembrando do outro. Com isso, podemos perceber que qualquer corpo poderá ser causa de alegria ou de tristeza por acidente. Ou seja, se imaginarmos aquele objeto que ameaça a existência do corpo do objeto amado, nos estresseremos. E com isso também odiaremos aquele objeto. Assim, o sujeito do primeiro gênero do conhecimento vai ser conduzido constantemente conforme as mudanças das paixões. Sendo orientado por ideias confusas, o sujeito poderá sentir antipatia ou simpatia por um determinado objeto, sem saber a causa. O indivíduo, em momentos pontuais, quando tem uma afecção onde seu corpo é envolvido por um corpo exterior. Um exemplo disso aqui seria o Sol, que gera um bom encontro, logo formará uma ideia alegre a respeito do Sol. Porém, em momentos, quando o corpo é envolvido pelo Sol novamente, pode gerar um mau encontro, ou até mesmo se ultrapassar um determinado tempo que esteja sendo envolvido por tal corpo, as relações subsumidas que compõem o corpo podem deteriorar-se, né? Ou seja, sabemos que quando o meu corpo é envolvido pelo Sol, pode ser agradável, pode produzir determinadas vitaminas, né, que aumentem a potência do meu corpo, mas se aquela afecção, aquele envolvimento entre os corpos passa por uma medida, por uma certa desmedida, isso também causa um efeito contrário, né? Podemos pensar isso como um alimento ou uma bebida, né? Tipo, se você toma 1 ou 2 ou 3 copos de vinho, pode ficar relaxado, né? Entre outras coisas. Mas se você ultrapassa 10, 15 copos de vinho, o efeito pode ser contrário. Você pode ficar mal, você pode vomitar. Então isso começa a deteriorar justamente as relações subsumidas do corpo, né, que compõem, né, essa totalidade do ser. Podemos perceber que tem encontros que favorecem o aumento da potência de agir. Encontros de corpos que modificam e se combinam com o corpo afetado, favorecendo as relações entre as outras partes do corpo e regenerando. E encontros que não favorecem e destroem as relações entre as partes do corpo. Podemos pensar um exemplo, o veneno.
que ao ingeri-lo, ele se alimenta do corpo que o ingeriu. Para o veneno vai ser um bom encontro, mas para o corpo afetado vai ser um mau encontro. Na medida que acontece a afecção entre ambos os corpos, se o corpo exterior está deteriorando as relações subordinadas que compõem a individualidade do corpo afetado, será, desse modo, um mau encontro. Com isso, fica evidente que para Spinoza o mal seria um mau encontro. Para o pensador é necessário sabermos o que pode um corpo, o que o compõe, como ele é definido. Conhecendo sua estrutura e intensidade, não experimentamos certas desmesuras. Né? E a gente pode lembrar o exemplo do vinho que eu falei agora. Há encontros onde minha potência de agir pode ser aumentada ou diminuída, gerando tanto afeto de alegria e tristeza. Porém, é necessário saber que o pensador não nega que nos encontramos primeiramente nessa condição de decaimento, onde ficamos passíveis a produzir bons encontros ou não. Perdão. Ao contrário disso, ele vai até de contra a ideia teológica do primeiro homem perfeito, que seria Adão, que ao comer a maçã caiu do estado de perfeição para imperfeito. Esse estado de perfeição diz respeito que o homem, desde seu início, tinha ideias adequadas acerca da natureza das coisas. Mas o ser humano, estabelecido na ideia-ficção, sem procurar o conhecimento adequado dos objetos, das relações e da existência, tende a estar em constante variação de potência, sempre refém à produção aleatória dos afetos, de alegria ou de tristeza. Em tal dinâmica, se encontra no mundo agindo de modo passivo, conforme as paixões, sendo o barco à deriva, que segue o fluxo das correntes do mar, ao invés de surfar nas correntezas para produzir caminhos, sentidos não estabelecidos. Podemos, com isso, invocar a figura do homem delirante. Pois, se pensarmos bem, o delírio não é inventar sentido na insensatez. Mas, para parafrasearmos o pensador, podemos empregar a palavra delírio no seu significado do alto alemão, Varga, que significa sem, ou seja, o delirante pensa, e pensa até demais, ao ponto de ficar sem sentido para os outros. Ele acaba se transformando em um outro sentido. O delirante pensa, sente e almeja construir um outro caminho, ou-se em outra direção. O ser humano regido por discursos e opiniões instituídos na sociedade tem o desejo capturado. Portanto, não consegue pensar novos caminhos, novas relações, tanto com bens conhecidos ou não. Podemos dizer com isso que o corpo é definido por um conjunto de relações onde é atravessado, condicionado pelas opiniões vigentes, e ao mesmo tempo que tais ideias instituídas orientam o modo de desejar, o ser humano está condenado à variação da potência provocada pela aleatoriedade dos encontros, onde acaba instituindo ideias acerca das causas, pelo seu efeito, que pela causa. Com isso, caminhos são estabelecidos, pois na medida que determinado objeto se compõe e estimula a minha potência, produzindo alegria, tendo sempre a buscar relação para com o mesmo objeto. Mas pensando a relação da mistura de corpos, na medida que não compreendo o que pode um corpo e suas intensidades, determinado corpo que favorece a minha potência pode surtir um efeito contrário, caso o envolvimento com aquele corpo seja desmedido. E a partir dessa ideia central que foi exposta até agora, é o que configura e se faz o primeiro gênero do conhecimento. Então, o primeiro gênero do conhecimento é sempre uma ideia que é criada a partir do efeito que meu corpo tem do encontro de corpos. Ora, nem sempre as ideias que temos a respeito desse primeiro gênero do conhecimento que vai do efeito do meu corpo é equivocada, não. Nem sempre. O exemplo aqui que eu trouxe do veneno, na medida que eu bebo o veneno e não se compõe bem com o meu corpo e deteriora meu corpo, né? Diminuindo minha potência, né? Criando um mau encontro, eu crio uma ideia acerca daquele objeto e não experimento mais. Mas, ou seja, Spinoza está dizendo o quê?
a gente se encontra nesse primeiro gênero do conhecimento, né? Mas a ideia de Spinoza é a gente fazer uma escalada, né, para o segundo, compreender a partir da causa. Ou seja, se eu compreendo que naquele veneno, né, tem determinados químicos, né, produtos químicos, né, que se encontram naquele veneno, que configura aquele veneno, e eu sei que determinadas químicas, substâncias químicas, né, geralmente vai surtir um efeito contrário com o meu corpo, sabendo dessa causa, né, de como é constituído o corpo, né, que seria o veneno, o corpo exterior, então automaticamente eu não preciso entrar na relação com aquele outro corpo, né? Eu não precisava beber o veneno porque eu sei como é constituído a química dele, né? Qual é a essência daquele corpo? E eu sei que a essência daquele corpo não se compõe bem com o meu corpo. Então não preciso passar por esse processo de experimentação para daí produzir uma ideia, né? A partir da variação da potência, né? Ser um bom encontro ou um mau encontro. Claro. Então, com isso, né, a ideia central de Spinoza é essa. Para a gente tem que partir para o segundo encontro e ter ideias adequadas. Mas não quer dizer que a gente não se encontra já nessa condição do primeiro gênero de conhecimento, né? Como foi bem dito, o exemplo de Spinoza, que ele não acredita, né, na perfeição do primeiro homem, que seria Adão, né? Então, para ele, quando Adão comeu a fruta proibida, né, e decaiu do estado de perfeição, é porque ele não tinha uma ideia adequada a respeito daquilo. Ou seja, para Spinoza, Deus avisou que ele não poderia comer a fruta, né? Mas ele avisou, não disse a causa, deu um conselho, e como Adão não tinha a ideia adequada daquilo, o porquê daquilo, ele resolveu passar pela experiência, né? Então a gente está nessa condição de condenados, né? Primeira infância, experimentando as coisas, né? E daí criando ideia a partir dos efeitos, né? Mas cabe o ser humano a sair dessa condição, né? E a buscar uma ideia adequada acerca das coisas. É um pensamento que ao longo da vida filosófica de Spinoza ele vem amadurecendo, né? Tanto que na Reforma do Entendimento ele já começa um livro inquirindo, né, como ele pode viver produzindo uma alegria tranquila na medida que ele percebe que as agitações que ele tem no espírito é conforme o que ele pensa, o que é bom ou mal para ele, né? Então é nessa inquirição dele ter uma ideia adequada acerca das coisas para então estar vivendo bem, produzindo uma alegria contínua. Então, encerramos esse vídeo. Quem tiver alguma dúvida ou quiser comentar algo, né, pode escrever aí embaixo. E quem achar interessante, se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Valeu!